A nossa próxima palestra é uma realização do Sebrae Moda. E o nosso próximo tema, Quiet Luxury, o impacto desse movimento nas joalherias. Vocês sabem, o Quiet Luxury é um movimento que advoga os princípios de sustentabilidade, cuidando do capital natural e da saúde mental por meio do revival minimalista dos anos 90 e que privilegia o conhecimento como fator de status. Bom, para falar sobre esse assunto maravilhoso, nós convidamos aqui a Carol Garcia, que é consultora de comunicação e design desde 98, atendendo indústrias criativas nas Américas, África, Ásia e Europa, doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, líder do grupo de pesquisa Design e Convergência junto ao CNPq, diretora de internacionalização, professora do mestrado em arquitetura, urbanismo e design do Centro Universitário Belas Artes aqui em São Paulo, professora visitante da Universidade Jorge Uruguai, Universidade Veritas Costa Rica, conduziu viagens globais pesquisando avanços em inovação, responsável e também tem intercâmbio internacional que levou-a a desenvolver projetos educacionais e mentorias empresariais, incluindo programas de responsabilidade social, semanas de moda e vários livros. Carol Garcia, bem-vinda! Boa tarde, muito obrigada pelo prestígio da presença de vocês num horário complicado que é a hora do almoço. Então eu sei que vocês estão abrindo mão de alguma coisa muito especial, de poder dar uma relaxada. E é um privilégio também falar após a Márcia, que explicou lindamente o conceito de 10%, 30%, 60%, muito bem aplicado ao segmento. Né? Para dar sequência nisso, eu vou misturar um pouquinho de tudo que ela falou e agradecendo também ao Sebrae Moda, que é quem nos patrocina e permite a nossa presença aqui para continuar essa conversa com vocês. Nós vamos falar, gente, de uma tendência que iniciou em algo que todo mundo faz o tempo inteiro, que é ficar girando o controle remoto no streaming. Então, duas minisséries que fizeram muito sucesso, que são Succession e The White Lotus, deram início à percepção global de um movimento que vai contra a superexposição. O que acontece? A Márcia mencionou o metaverso, eu sou uma pessoa que trabalha com mídias sociais digitais desde 2015, nós montamos esse curso lá no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, foi o primeiro da América Latina. Por quê? Porque percebíamos um movimento da tecnologia de expansão do palco, da exposição de tendências para um conceito de comunidade. Então, antes a gente ia no cinema porque um crítico de cinema tinha dito esse filme é legal. Hoje a gente vai porque a gente vê no Instagram, vê no TikTok e tal. Então, é um outro momento de comunicação onde o conceito de comunidade expõe as opções que nós temos no mercado de consumo. Não importa se estamos falando de joias, se estamos falando de gastronomia, se estamos falando do mercado automotivo, enfim. A gente tem aqui um segmento que está exposto a partir de uma comunidade às propostas de consumo. E olha só, eu começo mostrando aqui 3 imagens. A central é uma campanha muito antiga de um fotógrafo que se chama Albert Watson para H. Stern. A campanha se chamava Diário Perdido. E é uma campanha belíssima de imagens fotográficas, onde ele começa a retratar o percurso antropológico do homem, como o homem era um ser solitário e começa a se transformar num ser gregário. E esse ser gregário imaginário, estou lembrando aqui da sua segunda tendência, alquimista, Márcia, ele começava a repensar o seu papel no mundo e a discutir isso com outros companheiros de percurso. Então, o Albert Watson vai mostrar o papel da joia como um elemento que é o souvenir dessas histórias ao redor da fogueira. Né? E cada um de nós tem um souvenir na sua vida em formato de joia. Não importa se é a mãe que leva a correntinha com o número de filhos, se é a nossa aliança de casamento, se é uma aliança de noivado, se é uma peça que você herdou da sua avó, né? Aquele colar. Eu tenho colar de pérola que era da minha avó, acho que vocês devem ter também, né? E uso orgulhosamente, porque ela traz uma história ali. Então, esses referentes históricos, eles eram muito pessoais e a gente tinha um marco, tinha um rito de passagem, onde a joia cumpria esse papel muito importante de sinalizar aquele acontecimento. E esse rito ele era compartilhado por um grupo pequeno de amigos, pessoas que tinham participado daquele momento. O que acontece quando nós começamos a ter uma superexposição de todos os momentos da nossa vida?
O nosso melhor amigo passa a ser qualquer um que tem um telefone celular na mão e que fica sabendo do que está acontecendo na nossa vida e que passa a ser construída para ser percebida de uma determinada maneira, o que não necessariamente é verdade. Então, eu, por exemplo, nunca postei uma foto minha acordando nas redes sociais, gente, com a cara inchada, né, sem passar maquiagem. A vida das pessoas nas mídias sociais digitais é uma vida sensacional, sem problema, sem nenhum tipo de situação incômoda, onde todo mundo é bonito, é magro, é chique, é elegante. Então, é uma vida de contos de fadas. Só que também é uma vida super exposta, porque ela desperta o que há de pior nas pessoas, que é aquele sentimento de inveja. Eu adoraria ter essa vida, porque eu acordei com a cara inchada, não acordei assim. E o que vai acontecer com aqueles que têm esse patrimônio emocional convertido em patrimônio material? Porque muitos de nós acumulamos recursos ao longo da nossa vida, né? Não importa se em maior quantidade ou em menor quantidade, e muitos herdamos, além de bons momentos, também objetos que se materializam na vida prática. Bom, hoje nós temos, segundo dados que eu pesquisei junto às fontes específicas desses segmentos de consumo, ao Euromonitor, a McKinsey, enfim, nós temos uma concentração de grupos de consumo com alto poder aquisitivo em mercados como, por exemplo, os Estados Unidos. E nesses mercados a gente também vê, basta abrir o New York Times ou qualquer outro jornal, uma superexposição de momentos de violência. Então, as pessoas que acumularam um certo patrimônio não querem compartilhar isso publicamente, porque esse compartilhamento público as coloca numa posição de risco. Quando nós entramos aqui, por exemplo, a gente tem uma super segurança na feira. Nós estamos aqui confortáveis conversando porque a gente sabe que está seguro. Então, as pessoas que têm um patrimônio constituído e que querem mostrar esse patrimônio a outros já não estão querendo expô-lo no Super Bowl, né? Ou então no videoclipe da Lady Gaga, ou o que quer que seja. Elas querem ser reconhecidas, mas não por qualquer um, reconhecidas pelos seus pares. Ou seja, nós estamos falando de um elemento que vai além do recurso material, que é a sabedoria. Então, essa sabedoria se traduz também no acompanhamento do progresso. E o acompanhamento do progresso se dá pela atualização de conhecimento, pela inovação. Então, o grupo no topo da pirâmide da cadeia alimentar, com a maior capacidade de consumo, estou falando de capacidade econômica, ele está bastante preocupado em ser discreto, em não deixar que essa capacidade econômica seja super exposta. Eu coloquei aqui duas outras imagens que me chamam muita atenção. Vocês estão vendo aqui o interior da loja Liberty, em Londres. A Liberty é uma loja de departamento tem um critério de curadoria muito seletivo, mas ao mesmo tempo é muito acolhedora, com materiais como madeira, muitos elementos têxteis dispostos como se estivessem na casa da vovó. No entanto, quando você vai ver a etiqueta dos produtos, você leva um susto, né, com os preços, ainda mais em libra esterlina e tudo mais. Então a gente percebe que é um espaço construído para ser percebido como a casa da vovó, mas literalmente não é. Então, é um espaço premium para o consumo de um produto muito particular. E aqui a gente está falando só de capacidade econômica? Não. Essa capacidade econômica estaria presente em outras lojas de departamento, talvez até mais exclusivas do que a Liberty. Nós estamos falando da Selfridges, estou especificamente no mercado londrino aqui, ou da Harrods, ou enfim, há N lojas que poderiam ser objeto de comportamento de consumo dessa capacidade econômica. Mas a Liberty vai ter o cuidado de fazer uma curadoria, uma seleção de produtos que só vão ser percebidos por pessoas que tenham a circulação nos mesmos ambientes. Então, você vê que o elemento do conhecimento é que vai fazer essa diferença. Essas duas minisséries que eu mencionei, a gente vai falar um pouquinho mais delas já, elas trazem exatamente esse referente por caminhos completamente opostos. Enquanto Succession vai trabalhar com elementos muito discretos do ponto de vista de cartela de cores, do assumir de formas que são bastante discretas também, né? Então, nós estamos falando dos beges, da sutileza dos terrosos, dos materiais naturais. Em White Lotus, nós estamos quase encostando no mundo de Barbie, não é? No Marshmallow da Márcia, porque é um revival olha como conhecimento também é uma moeda aqui. É um revival dos anos 70 de quem viu, por exemplo, Ilha da Fantasia com o Sr.
tatu. Gente, quem viu isso tem a minha idade, eu tenho 54. Então, cuidado com os sorrisos de vocês. Então, o que nós estamos falando? Eu tenho também uma outra imagem aqui do Museu do Ouro de Bogotá, de civilizações antigas e arcaicas aqui da nossa região da América Latina, que estão concentradas nesse museu, exibindo a forma como eles utilizavam determinados objetos. Isso são narigueiras, por exemplo, que são joias que nós não usamos agora, né? Com exceção dos piercings de nariz, não usamos narigueiras, exceto talvez algumas comunidades típicas brasileiras que são muito próximas de povos originários. Tirando isso, a gente não vê as narigueiras aí caminhando pelas ruas em tamanhos e volumes grandes. Mas o museu se preocupa em mostrar essa trajetória. Por quê? Porque ele está criando uma comunidade de conhecimento em torno de um produto. Então, o que a gente vai falar aqui é a maneira como as pessoas que têm uma capacidade econômica mais elevada vão mostrar as suas listras. Eu fiz questão de fazer um print dessa matéria que é do New York Times e que explora muito a tendência Quiet Luxury de um ponto de vista interessante. Se você tem uma capacidade econômica elevada, se você tem um conhecimento adquirido, se você herdou uma tradição familiar, como é que você conta isso para as outras pessoas por meio de símbolos? Onde a joia vai assumir o papel de representação que ela tinha na época da fogueira. Né, que nós sentávamos para dizer, olha, aconteceu isso comigo, eu matei esse bicho desse tamanho, está aqui o dente, e a minha namorada vai carregar esse dente no pescoço. Então, como é que nós vamos exibir esses valores, porém, atualizá-los por meio de materiais que sejam muito incomuns, de formas pouco vistas anteriormente e que só sejam conhecidas por um grupo muito específico de pessoas. Então, nós vamos reconhecer os nossos pares a partir de uma comunidade onde os símbolos vão ter um papel primordial. Esses símbolos são uma forma muito específica de exibir poder e de exibir riqueza. Bom, como eles acontecem? Eu vou pedir para os nossos colegas Felipe que, por favor, coloque aqui uma cena de Succession para nós e pedir até para eles tirarem o som, porque só para vocês lembrarem, se não assistiram ainda o seriado, teve 4 temporadas, já se encerraram, está disponível na HBO, mas eu queria que vocês prestassem atenção no look dos personagens. Nós estamos falando aqui de magnatas de uma determinada indústria da comunicação e que vão estar pouco exibindo visualmente a sua capacidade econômica. Porque quando se atinge um determinado patamar de capacidade econômica, você não tem um carro de luxo, você tem uma frota de veículos, uma frota de jatinhos. Então, este grupo de pessoas está mais preocupado em esconder a sua riqueza, para não sofrer um sequestro, por exemplo, para não sofrer alguma violência no mundo. E eu acabei de falar do mercado norte-americano, que tem passado por muitas situações de violência, que a gente acompanha nos jornais, e que concentra uma grande maioria dessa população com uma capacidade econômica bem ampla e bastante abastada. Então a gente começa a ver nesse seriado que os personagens, e acabamos de ver uma das personagens principais, vão usar elementos muito discretos, não só no vestuário, como também na joalheria, e são elementos que, na maioria das vezes, então a gente falou aqui da Riviera, que é tão importante, né, Thaís, que é 60% da sua venda, mas ela cria uma comunidade, existe um grupo de pessoas que reconhecem o valor daquilo, isso é importante, mas é preciso também ter elementos de diferenciação que você mesmo estava comentando. Como é que eu crio a minha comunidade de mulheres cristãs lá na minha cidade, em Goiânia, mas que todas já compraram a Riviera, e aí? Como que aquela que tem mais capacidade econômica, é mais abastada, vai se diferenciar das demais? Então, esse é o pulo do gato. Essa diferenciação se dá pela inovação em materiais e inovação em formas muito, muito discreta e sutil. Não é uma informação radical que você vai modificar, mas é colocar a sua capacidade, a memória de ofício dos seus artesãos. E aqui eu estou falando para quem é criador, desculpa, gente, está caindo um pouquinho aqui as minhas orelhinhas. Quem está no departamento de criação vai poder tomar essa definição muito claramente. Mas quem está fazendo uma compra e montando uma coleção, como a Márcia bem colocava, vai ter que escolher determinados elementos para construir um 10% que seja impactante, mas que seja aquele impactante
10 milímetros para frente do que era o teu 60%. Não é uma mudança radical, é uma mudança sutil e discreta que comunique somente para quem é do mesmo grupo aquela diferenciação. Eu não quero, no caso desse tipo de produto, comunicar para um grupo muito grande. E aí a gente vai cair numa ideia, num conceito que era discutido pelo Sirge, que é um psicólogo, e ele dizia o seguinte: existe um eu real, quem eu sou, existe um eu ideal, quem eu gostaria de ser, e existe um eu social, que é aquele eu que eu comunico para o meu grupo. Para eu fazer parte do grupo, o grupo tem que conseguir reconhecer que nós estamos na mesma vibe. E isso se dá pelo consumo de símbolos. Então, eu vou ter determinados elementos, que, por exemplo, se eu gosto de tecnologia, eu vou ter lá um Apple Watch, por exemplo, e as pessoas vão perceber que eu gosto de tecnologia. Eu sou uma pessoa super tradicional nesse aspecto, eu adoro usar relógio, gente. Eu não gosto de ver as horas no celular. Então, quem é que vai entrar em contato comigo? Uma pessoa que também tenha esse tipo de posição. Então, a gente vai visualmente construindo um dicionário, porque a moda é uma linguagem de símbolos e é, sem dúvida, um alfabeto que nós usamos para comunicar. É muito diferente você pedir, por exemplo, se eu fosse pedir dinheiro emprestado no banco, eu não iria de Havaianas. Eu iria provavelmente com um sapato, mas eu não iria com sapato de salto alto para a praia também. Então, existem ocasiões de uso que são muito pensadas e essas ocasiões de uso elas são refletidas para construir essa comunidade. Mas, apesar de eu estar numa comunidade, eu sempre quero evoluir. E esse é o meu eu ideal, né? Eu me projeto nessa comunidade numa posição mais elevada. O que aconteceu quando houve a greve de Hollywood, há cerca de 2 ou 3 semanas atrás? Nós tivemos a militante do Sindicato dos Atores e Atrizes de Hollywood, que é a Fran Drescher, que é uma das atrizes que está na frente desse movimento da greve. Ela compareceu ao desfile do Dolce & Gabbana, que foi em Alberto Belo, com uma posição, com um look muito discreto, porque ela sabia que ela estava prestes a conduzir uma greve das atrizes e dos atores e que a presença dela no desfile, com um look muito chamativo, seria uma coisa complexa para a próxima posição que ela ia tomar. Então, ao mesmo tempo que ela estava cumprindo um papel social, ela também estava projetando a idealização como líder sindical naquele movimento. A greve de Hollywood foi um problema seríssimo para os lançamentos de produto, porque nós tínhamos um eu ideal construído até então com base nas atrizes, nas cantoras, nas celebridades e nos influenciadores. A partir do momento que eles entram em greve e não vão às premiers dos filmes, e não se vestem, e não têm o merchandising, imagina um Oscar sem as joias do Harry Winston, por exemplo. Então, se esse grupo de líderes e influenciadores não se coloca mais como modelo do que vai ser consumido, o que o consumidor vai olhar? Ele vai olhar para as redes sociais, gente. Ele vai olhar para o TikTok. Fala aí. Acaba a vitrine. Então, assim, acabou essa vitrine viva da boneca viva. Então, você vai ter um problema aqui de não ter quem expõe o seu produto. E aí você vai ter que se voltar para o seu eu interior, né? O que é a minha identidade de marca, que é o que a gente estava conversando e que Márcia colocou muito bem. Eu preciso pensar que identidade é essa. E a gente começa a ver isso nas lojas de departamento também. Uma identidade muito preocupada com questões que estão aí nos jornais do dia a dia, com o aquecimento global. Gente, não sei se ontem vocês estavam em São Paulo e sentiram o calor que estava fazendo aqui, que era um calor para o mês de julho absolutamente impraticável. A gente viu a Itália no verão com frio e a Grécia basicamente em chamas. Então, nós estamos tendo um aquecimento global que é real e que preocupa todo mundo. Então, como é que eu vou, no meio de uma desgraça global, me colocar como uma pessoa que não está preocupada? E é por isso que usar o bege, usar o discreto, valorizar os antigos materiais, valorizar a herança de família, passa a ser um elemento muito importante. Então, a gente olha, por exemplo, na Selfridges, essa imagem de vestuário é da Selfridges, que é uma loja de departamento em Londres. Eu vou ter um andar inteirinho dedicado a roupas de segunda mão. Mas essas roupas vão passar por uma curadoria muito sofisticada, mas muito sofisticada mesmo, pensada a mostrar esses novos referentes utilizando aquilo que você já tem. Eu acho que essa é uma metáfora muito importante para quem está na criação de joalheria. O que é que você já tem?
no seu estoque e como você vai dar um novo ar. Não importa se você está criando uma peça ou se você está compondo a sua coleção como lojista. Esse novo ar é dado, como a Márcia bem colocou, pelo storytelling. E esse storytelling discreto passa a ser muito importante no momento em que nós estamos vivendo uma violência exacerbada, ameaças globais importantes. Nós estamos falando aqui da guerra na Ucrânia, que pode ameaçar o tratado de movimentação de grãos. Nós estamos vendo os impostos modificando para o setor de joalheria. Então, existem ameaças reais que precisam ser combatidas, precisam ser repensadas e, muitas vezes, nós precisamos nos recolher à discrição e à sobriedade para combater isso. É interessante ver, por exemplo, eu coloquei aqui, vocês vão olhar ali, é um interruptor. Esse interruptor, ele está... Gente, eu estou perdendo minhas orelhas, vou subi-las de novo, acho que elas estão meio grandinhas para mim. Opa, fazer o ajuste perfeito aqui. Esse interruptor está presente na casa de 90% dos milionários norte-americanos. É um interruptor que custa $220. Um interruptor de $12 funcionaria, acenderia a luz? Sim. Mas, para que eu seja percebido como uma pessoa que tem a capacidade econômica de ter um interruptor desse preço na minha casa, imagina se esse é um interruptor, imagina que eu não tenho realmente de muito valor. E isto passou a ser, desculpe, gente, com toda a humildade do mundo, esse é o concorrente de vocês. O concorrente, durante muito tempo, o concorrente da joalheria foi a bolsa, depois foi o telefone celular, agora é o interruptor de luz. Porque todos os elementos da construção civil passaram a ser vistos como códigos de valor nas residências, sobretudo no período da pandemia, onde as pessoas ficaram em casa e começaram a valorizar isso. Então, esse movimento de luxo discreto, silencioso, ele avançou inicialmente dentro das casas dos mega milionários, e depois, quando eles começaram a sair novamente, eles começaram a levar essa descrição para não chamar a atenção e ser reconhecidos somente pelos seus pares. E com a ausência das estrelas de cinema expondo isso para um mercado maior, esse referente passa para o streaming. Então, a gente começa a ver as séries como referentes muito importantes. Eu coloquei aqui um boné da Loro Piana, que é uma das marcas que está aí representada no Succession, é uma marca italiana. Eu coloquei um interruptor de luz para que vocês comecem a pensar que esses elementos são elementos que estão concorrendo, sim, com a joalheria, na construção dessa discrição. E, portanto, nós precisamos inovar e pensar em trazer novos materiais e novas formas para o nosso negócio, inclusive cutucando os mercados vizinhos, esses outros mercados. Eu não poderia ter um interruptor de luz cravejado de pedras dentro da tendência Deepwater, por exemplo. Então, por que é que as minhas formas são as mesmas? Eu não estou pedindo para vocês radicalizarem esse ponto, mas comecem a pensar em que tipo de produtos vocês estão usando para contar uma história. A procedência talvez seja o elemento mais importante a gente levar em consideração. Essa procedência, ela está vindo cada vez mais da escassez de domínio de ofício. Nós temos cada vez menos pessoas interessadas em serem ourives, por exemplo, em fazerem uma boa calibragem de pedra. Está todo mundo balançando a cabeça, eu estou vendo seu desespero. É verdade. Gente, quantas pessoas vocês conhecem que dizem assim, eu quero ser modelo, eu quero ser influenciadora? E quantos adolescentes dizem assim, eu quero sentar e aprender a fazer calibragem de pedra? Gente, essas profissões estão virando relíquias. E aí, como é que a gente vai fazer a calibragem de valor desses profissionais? Essa memória de ofício passa a ser raríssima e criar um diferencial. Então, o que eu queria dizer para vocês? Se vocês têm bons profissionais, bons vendedores, bons ourives, bons gemólogos, cuidem deles com muito carinho, porque eles são, talvez, o maior asset da sua empresa. E não as formas e não os materiais, mas sim as pessoas. E aqui eu quero usar uma frase que não é minha, do Jackson Araújo, fundador da Trama Afetiva. Ele fala o seguinte, a moda não é mais sobre roupas, é sobre pessoas. Eu diria que a joia não é mais sobre pedras ou metais. Ela é sobre ourives, gemólogos, vendedores, pessoas que são capazes de entender essa história e levar essa história para frente. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma marca alemã, que é a Hemmerle, que está em Munique, e que com os seus braceletes, que completaram 30 anos recentemente,
tem ganhado o Hall da Fama e sido adquirida, a peça tem sido adquirida pela maioria dos museus. O Victoria and Albert Museum acabou de comprar um bangle da Hammerly. Por quê? Porque eles estão olhando para o saber fazer dos seus ourives e trazendo novos materiais numa forma muito conhecida. A gente já vai ver, daqui a pouco eu mostro a imagem do bracelete, vocês vão reconhecer. Mas antes da gente chegar no detalhe da Hammerly, o que eles vão fazer? Vão fazer coleções inteiras, projetos pensados na capacidade técnica dos seus profissionais. E trabalhando materiais como madeira, que a Márcia mencionou, como alumínio, dentro de conceito de projeto. Se você ligar para a joalheria e perguntar o preço de uma joia, eles não sabem. Depende. Depende de quanto tempo vai levar, depende de que pedras a gente vai usar. São peças customizadas para o cliente. E aí nós estamos falando de altíssimo luxo mesmo, né? De parar e pensar o que é o luxo. É eu ter um profissional e o saber daquele profissional à minha disposição para criar uma peça única. Eu estou falando num ponto assim, de um luxo extremo, uma capacidade econômica extrema, mas esse saber fazer ele está em todos os espaços do universo do mundo das joias. Ele está presente na semijoia, porque você tem, de repente, um profissional que sabe calibrar a sua máquina melhor que o outro e que vai conseguir uma qualidade de acabamento preciosa também. Você tem um chefe de vendas que consegue entender uma história e que traz esse conhecimento para o teu consumidor final. Então, agora, eu estou pedindo e convidando vocês para olharem para as pessoas. Acho que a guerra da Ucrânia nos faz fazer isso. Nós vamos ter agora um problema seríssimo com o consumo de grãos, como a gente já havia falado no mundo. E aí, o que a gente vê? Que é muito importante saber onde é que eu vou antes. Talvez, gente, um tesouro maior do que eu ter uma barra de metal em casa, seja eu ter um saco de feijão. Se, de repente, eu não vou ter acesso à comida, ou se a comida vai subir. Já subiu 10% a 15% na Europa na última semana, em função das notícias. Então, eu queria chamar a atenção de vocês que a privacidade, a discrição e a capacidade de saber onde está o valor das coisas, que está nas pessoas, no seu conhecimento, na sua sabedoria ancestral e também quais são os seus valores de vida que você compartilha com outros membros de uma comunidade que eles vão reconhecer nos produtos que você carrega no seu corpo. Então, a gente está falando de descrição, de exclusividade e também de geolocalização, porque todo conhecimento adquirido está baseado numa cultura. De repente, se eu sou de procedência, se a minha origem, por exemplo, eu sou Garcia, mas a história da minha família é muito interessante. Na verdade, o sobrenome da minha família é Eberhard, mas quando eles chegaram no Brasil, houve um pânico de que fossem reconhecidos como judeus, numa época que o Brasil estava passando aí por uma interferência nazista no final da Segunda Guerra, e o sujeito que era o capitão do navio deu o nome dele para a minha família, que era Garcia, para nós não sermos perseguidos. Então, veja que eu tenho uma identificação com judeus alemães, né? E quando você vê Garcia, você pensa espanhol. Então, o que é a história de cada um? As comunidades se formam por conta dessas pequenas histórias do dia a dia. Então, a gente precisa ouvir o nosso cliente, conversar com ele, entender a história de vida dele, para compor essas coleções melhor. Porque a descrição do luxo ela vai se dar a partir do conhecimento dessas histórias. Algumas marcas que são histórias geolocalizadas, que tem muito a ver com o lugar onde a pessoa está. A Marni, por exemplo, é uma marca italiana que não aparece no Succession, mas que trabalha tricô de uma maneira única, muito particular. A gente vê também que esse conhecimento ele está situado não só dentro da academia, mas especialmente colocado junto àquelas pessoas que têm um ofício e que sabem fazer alguma coisa muito bem. Pode ser uma cozinheira que tem uma receita, pode ser a sua avó que sabe fazer um bordado muito bem. Então, como é que você vai construir essa relação? Eu coloquei aqui uma imagem de uma marca italiana de cosméticos que eu gosto muito, que é a Santa Maria Novella. A Santa Maria Novella estava na vitrine da Harrods com um sabonete que eu faço na minha casa, gente, que é um sabonete que eu faço com planta do meu quintal. Eu falei, gente, como é que eles estão vendendo isto aqui a este preço? Por quê? Porque eles estão valorizando o saber de dentro de casa, o saber que eu trago da minha família, a minha hora de lazer, porque, por exemplo, isso eu só faço na minha hora de lazer, é uma brincadeira, eu vou fazer com os meus filhos. Então, a Santa Maria Novella não está me vendendo um sabonete, ela está me vendendo a minha referência de valor.
Então, onde está a referência de valor do cliente de vocês? Acabei de ver uma referência de valor minha. Minha amiga Ingrácia Libéria, que está aí também, vai estar falando com vocês daqui a pouco. Então, essas referências de valor, gente, estão nas nossas histórias. Muito recentemente, uma feira me chamou muita atenção na Inglaterra também, estou falando bastante do Reino Unido, porque eu tenho visto muita inovação lá, que é uma feira que se chama Future Fabrics, que aconteceu há cerca de um mês. A Future Fabrics está apresentando para o mercado novos materiais. Que novos materiais são esses? São misturas advindas de resíduos da cadeia alimentar. Então, é couro de manga, bordado com jaca. E aí eu vejo aquilo assim sendo discutido por cientistas, por acadêmicos, por gente de laboratório. E eu lembro muito da Marilene, que trabalha na minha casa, que está o tempo inteiro reaproveitando as cascas e fazendo composto de adubo. E aí eu olho para esse grande saber que o mundo inteiro está discutindo, os saberes da floresta e tal, eu digo, mas isso já está no nosso DNA. Então, será que eu não posso, para entender melhor esse movimento do luxo discreto, olhar para o que é a minha trajetória, para o que eu tenho no meu estoque, para quem é o meu ourives, quem é o meu fornecedor, e construir um código para a minha comunidade de clientes, que eles reconheçam esse valor? Então, será que você não tem que colocar na etiqueta do seu produto, isso foi feito pelo seu fulano, cuja carteira de trabalho é número tal, e ele foi remunerado, que isso gera um valor adicional e cria comunidade. Então, a gente está falando aqui de uma localização geográfica que os italianos chamam de genius loci, que é a genialidade do lugar de origem do que eu estou falando, né, do que eu estou apresentando. Então, a Itália, por exemplo, vai aparecer muito nesses seriados norte-americanos. Eu coloquei o QR Code das marcas, porque daí vocês conseguem já colocar, apontar e já guardar no celular para poder olhar as imagens depois, porque são marcas do mercado de moda. E essas marcas de referência, com exceção da Jil Sander, que é alemã, quase todas são italianas, porque a Itália tem esse reverenciar do saber fazer manual dos seus profissionais. Do cara que fia a lã, do cara que tose a lã, do sujeito que faz o tingimento natural com uma planta específica. Então, essas marcas foram ganhando destaque a partir desse saber fazer de um grupo de pessoas muito específico e que tinha um conhecimento ímpar sobre um determinado item. Isso vai gerar um diferencial competitivo que vai ser reconhecido por outros que conhecem essa trajetória do fazer. Então, o que a gente está falando? Uma raridade. Olha os banglers da Hemmeler aqui embaixo. Novamente, é uma forma muito orgânica, simples, mas que vai ser refeita com materiais muito particulares e que vão, na maioria dos casos, evocar a exclusividade da natureza. Cada vez mais a gente tem visto, sobretudo com o aquecimento global, com as ameaças climáticas, com toda a defesa da Amazônia, um interesse muito grande nos saberes tradicionais, nos povos originários e na natureza. Então, essa organicidade da natureza, que apareceu aqui na fala da Márcia falando do Deep Sea, por exemplo, é também uma busca de materiais que possam ser renovados. Eu vou voltar, esqueci de mostrar para vocês, essa é uma designer portuguesa que se chama Inês de Castro. O nome dela já é bastante interessante, porque é alusivo a Inês, né, que era a amada que está lá no Mosteiro de Batalha. Então, ela não usa nem o próprio nome. Ela usa para a marca o nome de um personagem fictício histórico português, porque ela vai criar uma comunidade entre as pessoas que são românticas e amam Portugal e tudo mais, e vai trazer todo esse detalhamento daquela época. Vocês estão vendo um anel que é redondo, mas é quadrado, né? Então, tem todo um cuidado de trazer um período que é falado só dentro daquele grupo que conhece essa história. Cada vez mais a gente vê essa referência da natureza presente, sobretudo no grupo que quer contar o seu valor, a sua capacidade econômica para os seus pares. Quando a gente olha, por exemplo, eu estava montando essa apresentação para vocês, e justamente no dia em que faleceu a Jane Birkin, que é uma atriz inglesa que fez muito sucesso na França e que no auge do seu sucesso saía para caminhar na rua com uma cesta de piquenique, porque ela carregava muita coisa, uma cesta de palha. E aí a Hermès vai fazer uma bolsa que se chama Birkin, em homenagem a ela, para que ela pudesse usar, né, usar uma bolsa de couro realmente bem feita, e ela usava a Birkin dentro da cesta de palha,
Quer dizer, ai, eu preciso da cesta porque eu quero carregar tudo. Então, isso gerou um movimento de interpretação de identidade de marca. Então, quando a Jane Birkin nos deixa, ela também está falando de uma elegância sem esforço. A tendência Quiet Luxury, ela está falando sobretudo disso. Como é que você vai ser elegante naturalmente, em coisas que não precisam faiscar. Você não precisa ter a forma mais absurda, a cor mais escandalosa. Você pode ter uma coisa discreta, mas que os seus pares vão reconhecer como elegante. Né? A Jane Birkin vai criar, olha ela com a cestinha ali na banca de revista, ela vai sim inspirar a Hermès a criar uma das bolsas que talvez seja mais exclusiva dentro da sua coleção, mas que acaba sendo um produto de massa. Tão de massa quanto uma cesta de piquenique, porque por mais cara que seja uma bolsa Hermès, a gente reconhece, ela tem uma marca, ela tem uma forma icônica. Qual é o grande problema de não inovar? Os nossos ícones não precisam ser substituídos. Quem já tem um colar de pérolas não precisa de outro. Então você não vai comprar de novo. Gente, a gente precisa que as pessoas comprem mais e de novo. Então você precisa ter um elemento de inovação, porque senão ela não vai comprar. Utilize o saber fazer daquelas pessoas que estão no seu time, não importa se são vendedores, se são curadores de produto, que são os nossos compradores, ou se são os artesãos que trabalham na sua indústria, ou na sua fábrica, ou na sua produção artesanal, e utilize esse conhecimento para criar um diferencial competitivo. As bolsas de palha da Jane Birkin já estavam na Loewe, já estavam na Prada, já estavam no Marc Jacobs, ou seja, ela morreu e a sua cestinha está por aí. Espalhada em todas as marcas. Mas qual é a marca realmente diferente? A marca ali dos artesãos. Essa foto é de Portugal, é de um grupo de artesãos à beira-mar, que estava vendendo uma cestinha e que eu achei que era a única que realmente era diferente de todas as outras. Porque hoje você tem uma it bag, uma bolsa de marca, você consegue comprar, mesmo que seja parcelada em 12 vezes sem juros, em qualquer capital do planeta, ou em qualquer cidade de maior tamanho, ou online. Então, acaba que essas vitrines digitais popularizaram os elementos que eram de diferenciação. Como é que nós vamos criar diferenciação? Construindo produtos que sejam experiências. E aí vem a nossa segunda minissérie, que é o White Lotus, e eu vou pedir ao Felipe de novo para pôr para rodar aqui para nós, porque o White Lotus é a minissérie que vai trazer de novo a Ilha da Fantasia, ou seja, vai criar um ambiente único, é uma minissérie que se passa em um hotel. Os hotéis são em lugares diferentes a cada temporada, porque eles vão construir esse mundo paradisíaco e único de uma comunidade de milionários. E nós vamos ser voyeurs desses milionários. Nesta minissérie, a gente já vai ver muita cor, muito volume, tudo muito voluptuoso, completamente diferente de Succession. Então, se a gente tem uma tendência que vai para os beges, os terrosos, os discretos, as marcas italianas tradicionais, nós temos uma contratendência que encosta na Barbie Girl, tudo muito colorido, com uma estética La La Land, muito chiclete, muito marshmallow, e que vai trazer o exótico. Então, eu recomendo que vocês assistam, quando quiserem, quem ainda não assistiu, as duas minisséries, para entenderem a diferença. Agora, eu consigo fazer um Quiet Luxury colorido, diferentão, exótico, mais encostando aí no White Lotus? Certamente que sim. E isso a gente vai ver em Barbie. Quem assistiu Barbie, gente, de vocês aqui? Vocês gostaram? Eu adorei. Eu fui com a cara amarrada, eu não queria ir e saí do cinema dizendo, gente, esse filme é para mim, não é para criança. Por quê? Porque ele vai trazer referências dos anos 70, referências dos anos 80, ou seja, ele é um filme para uma comunidade que tem um conhecimento dessa época. E aí, nós estamos de novo falando de formar a comunidade. A diferença da Barbie é que Barbie é super colorida, super exagerada. Não sei vocês, mas eu fiquei enjoada no primeiro começo. Eu não gosto de rosa. E naquele momento era uma overdose de rosa. Aquilo foi me fazendo passar mal. Era marshmallow demais para minha cabeça. Mas à medida que a estética do filme se converteu no cotidiano, porque eu fui vendo rosa e o rosa foi desaparecendo. Quando você vê demais, você enjoa e já não vê mais. É que nem música chiclete. E isto vai acontecer com os produtos também. Então, quando eu vejo, com todo respeito aos Rivieras do mundo e aos Rainbows do mundo, eu já vi tanto eles que eu já não os vejo mais. E esse é o grande medo dos superpoderosos. Como é que eu exibo minhas listras se todo mundo está vendo um monte de zebras?
né? Como é que as minhas listas vão aparecer mais. Então, a única forma de aparecer mais, gente, é eu criar o diferencial competitivo. Essa imagem que vocês estão vendo no meio é o vidro de um casarão na Avenida Paulista. Quem é aqui de São Paulo certamente conhece o casarão 1919, que está ali do lado do Parque Mário Covas, e quem não é daqui passa na Avenida Paulista, é a última casa que sobrou do período dos Barões de Café. E essa casa está em pé, ela vai ser reconstruída pelo governo do estado, vai ser o Centro Internacional de Cultura e Diversidade, que vai funcionar ali. Mas é uma casa antiga, está passando por um processo de restauro, e de repente, quando eu entro na casa junto com os arquitetos e tal, eu me deparo com esse vidro que tem as letras iniciais do primeiro proprietário. E aí, qual é o valor? É a letra? É porque eu não sei quem é o primeiro proprietário. Não é? Qual é o conhecimento? Onde é que está o valor? Como é que as pessoas vão se reconhecer? Quem realmente conhece o patrimônio arquitetônico de São Paulo? Porque vai saber a quem pertencem essas letras. E esse é o diferencial do grupo. Então, o diferencial está no saber fazer, está no saber reconhecer. As tendências, gente, elas já estão nas vitrines de todo tipo de produto, nos nossos outros concorrentes também. Né? Nosso concorrente bolsa, ó, a Chanel aqui. Chanel, aliás, que faz merchandising dentro da Barbie. Tem momentos que ela abre caixa da Chanel. Então, a Chanel está com a motoqueira para dizer, não fala comigo, mas está dizendo, mas eu falo com você. Você não fala comigo, não quero te ouvir, mas eu te ofereço. Né, e te oferece dentro do cinema. Por quê? Porque as atrizes de Hollywood não estavam disponíveis, estavam em greve. Então, nós vamos colocar o trabalho em torno do merchandising e ele vai para o TikTok. Então, veja, quem é que não quer estar no TikTok? Quem quer manter sua descrição e manter sua comunidade de poder muito bem alicerçada. Quem é que vai estar... qual vai ser a diferença dos dois? Eu vou ter uma edição dos produtos mais discretos, presentes nas lojas de departamento mais sofisticadas, estou falando do valor de curadoria para o meu produto. Eles estão presentes nos anúncios de todas as revistas que vocês estão vendo aqui são de agosto. Né? Tem revistas italianas, tem revistas australianas, revistas indianas, enfim, mas são desse mês. Então, a gente já vê esse produto muito popularizado, né? Sobretudo pela cartela de cores. E onde vai estar o meu diferencial competitivo? Quando eu conseguir misturar as duas coisas. Eu trouxe aqui uma personagem que eu adoro e que eu acho que vocês talvez poucos conheçam, ela não é muito conhecida, que é a Henriqueta Boggs. Henriqueta Boggs foi a primeira dama da Costa Rica, nos anos 40. E ela fugiu, houve um golpe de Estado, ela e o marido foram morar nos Estados Unidos. Mas olha o look da Henrietta para pegar o avião, gente. E que daí a Selfridges retrata. É uma mistura do Quiet Luxury com o White Lotus. Tem cor e tem forma muito discreta. A Henriqueta Boggs, ela tem uma característica muito especial. Ela é a última pessoa a partir do aeroporto da Costa Rica, antes dele ser transformado no Museu de Arte da Costa Rica. E quando ele é transformado no Museu de Arte da Costa Rica, o Salão Nobre dos Viajantes, ela foi a última viajante que passou por ali, escapando do golpe de Estado, se transforma na sala de reuniões das pessoas que estavam decidindo os rumos da Segunda Guerra Mundial. Então, todos os apoiadores dos aliados se reuniam na Costa Rica nessa sala. E essa sala, como ela era muito importante para que a América Central se posicionasse diante dos aliados, ela foi alvo da contratação de um artesão em marchetaria, que se chamava Louis Ferron, que era também era um artesão francês, que era também ourives. E ele, então, propõe a construção em marchetaria da sala e dos móveis da sala com a história da América Central, para que os aliados pudessem ver tudo o que acontecia ali. Ele mesmo elaborou um colar especial com a mesma cena, esse colar que vocês estão vendo aí, que foi comissionado por um alemão chamado Walter Klippert, para sua esposa, contando toda a história. Então vejam o que é o saber. A história do que estava sendo discutida nesse salão era contada no colar, que era exibido pela Henriqueta Boggs e por outros que haviam fugido durante esse período de guerra, para contar o que estava se passando entre os aliados. Então, a gente está falando de códigos secretos. Construir o Quiet Luxury é trabalhar com códigos que trazem neutralidade e leveza, né? A gente já está vendo eles na moda nacional, códigos que trazem formalidade e sobriedade, códigos que permitem o reconhecimento pelos nossos pares, ou seja, pessoas que estão no mesmo grupo que eu têm que me reconhecer.
Isso pode ser feito com cores? Pode. E aí eu queria dar uma dica final. Não é à toa que a gente tem uma overdose de rosa, né? Não só por conta de ser a cor favorita da Barbie. O rosa também é o azul marinho da Índia, a cor mais consumida na Índia, e a Índia é a maior população do planeta hoje. E quando os indianos constroem suas joias e pensam suas joias, eles têm um elemento muito interessante. Todas as joias têm uma função. Não só uma função simbólica, mas uma função estética, mas uma função prática. Por exemplo, ali vocês estão vendo um bordado do Rajastão. O Rajastão é o maior deserto da Índia e as mulheres precisam usar roupas como espelhos. Por quê? Porque o espelho reflete a sua posição com o sol. E se eu me perder no deserto, isso vai permitir que eu seja localizada e seja resgatada. Então, tudo tem uma função na joalheria indiana. Nós precisamos recuperar esses conhecimentos, repassá-los para os nossos vendedores, para que a construção da coleção tenha não só valor de marca, mas um valor simbólico de uso para o consumidor final. Precisa ser tudo bege? Não. A gente está vendo um look todo verde. A gente está vendo aqui um look mais colorido, né, no caso da joalheria indiana. Agora, ele pode ser todo rosa? Pode. O outro merchandising do filme é o merchandising da Birkenstock. E vejam como a Birkenstock é uma sandália tradicional, não é um produto de alto luxo, mas é um produto cult entre conhecedores dessa sandália. Ela coloca uma estética hindu, uma sandália rosa, a sandália tem merchandising no filme, mas ela tem uma postura quiet luxury. Uma postura de formas muito clássicas, muito discretas, de uma roupa toda feita à mão e com um elemento muito interessante que é um bangle, ou seja, uma pulseira circular dos Sikhs, que é uma cultura religiosa de guerreiros dentro da Índia. Então aqui, essa imagem ela tem milhões de contradições, aparentemente com o Quiet Luxury, mas ela se encaixa dentro desse movimento. E aí a gente está vendo uma imagem também de uma revista que traz uma pessoa de estética oriental com uma roupa rosa. Não sei se vocês sabem, Barbie é um fenômeno na China. A China não havia, os cinemas chineses não haviam contratado o filme, estão com filas para assistir. Por quê? Porque ele vai falar do consumo no Ocidente, ao qual os chineses não têm muito acesso no dia a dia, né, no seu consumo de mídia. Então, a gente começa a ver que todos esses elementos se misturam e as duas tendências vão começando a encontrar um denominador comum que está na formação da comunidade. O que eu queria encerrar com vocês? Com essa vitrine da Selfridges, que é uma vitrine que mostra um grande crochê, um suéter de crochê antigo, todo refeito por uma artista plástica em rosa, né, enorme, dizendo, olha, usado de novo, tem mais de um jeito de reviver aquilo, o seu guarda-roupa e transformar o seu espaço. O que a marca está nos dizendo? Tem mais de um jeito de pensar o Quiet Luxury. Ele não precisa ser bege. Ele pode ser bege? Pode. Ele pode ter uma referência na Itália? Pode. Ele pode ser uma joia super discreta? Pode. Mas se você fizer isso, você está fazendo mais do mesmo. Porque provavelmente a capacidade econômica do seu cliente não é a dos supermilionários, então você não vai ter o melhor material do mundo, você vai ter o material intermediário, então você não tem a diferenciação pelo material mais precioso, a forma vai ser igual, por que ele compraria de novo? Essa é uma pergunta. Então, a única forma de fazer o seu cliente comprar novamente, comprar de você, comprar mais e ainda contar para todo mundo é se diferenciar pela inovação. A inovação precisa ser radical? Não. É radical em uma peça, que são 10%. Mas você pode fazer uma pequena inovação, um passinho à direita, que vai fazer com que o seu cliente diga, isto é diferente. E muitas vezes essa inovação está no produto e em outras está no serviço. O serviço também é importante, ou talvez mais importante, porque o serviço é que vai diferenciar a sua loja da loja do vizinho. Você constrói uma coleção fazendo uma curadoria de produtos. Com isso, você tem um cliente na cabeça. E, por fim, é o seu vendedor, que é o seu recurso humano. E por isso eu quero terminar dizendo que nós não estamos falando de produto, nós estamos falando de gente. Gente que compra e gente que faz. E aí eu termino com uma imagem de uma marca muito tradicional, que é a Leica, é uma marca de câmeras fotográficas e que lançou uma câmera analógica. É uma câmera que só fotografa em preto e branco. A logo da Leica é vermelha. Nesta câmera, só nessa, a logo está, como vocês estão vendo aqui, em preto e branco. Por quê? Porque com a mudança da cor da logo, ela está contando o que é a câmera.
Ela não fez nada, gente, só não pintou de vermelho. É a mesma coisa. Então, às vezes, é um pequeno passo. E um pequeno passo pode fazer uma grande diferença. Eu sei que vocês fazem essa diferença todos os dias, porque senão vocês não estariam aqui. Então, o meu convite para vocês é que vocês continuem fazendo essa diferença junto à sua equipe de trabalho, valorizando os seus artesãos e inovando. Inovando na sua compra, inovando na sua forma de venda. Como? Com a excelência que nós trazemos da nossa sabedoria ancestral. Porque quando a gente chega na casa de qualquer brasileiro, ele pergunta, você quer um café? E se tiver um bolo, ele te serve. Então, nós somos uma nação de gentileza. E isso pode ser um grande diferencial competitivo. A nossa privacidade, a nossa discrição é o nosso abraço. Então, eu convido a vocês a abraçarem os seus clientes e fazerem perguntas para mim. Porque eu já passei um pouquinho do meu tempo, mas eu estou disposta a responder todas as perguntas. Vamos lá. Quem que quer fazer um comentário ou trazer uma contribuição? Perguntas? Manuel, por favor. Eu queria, um ano atrás, a gente falava um pouquinho de uma tendência chamada Old Money. Uhum. E agora a gente fala de Quiet Luxury. Qual que é essa diferença entre os dois? Eu acho que é muito sutil, é uma diferença sutil. O dinheiro tradicional, ele está abraçado na tradição. O Quiet Luxury, ele quer dar um passinho para frente. Ele está aberto à inovação. Porque a tradição muitas vezes é flash, ela é chamativa, ela pode ser enganosa. E eu diria que aqui nós estamos partindo para uma descrição e uma sobriedade que estão pautadas por um conhecimento que não necessariamente é tradicional, que pode ser inclusive um avanço. Né? Nós vamos ouvir agora o nosso colega que vem a seguir falando do ósmio, que é um outro metal. Muitas vezes se trabalhou joalheria com madeira, mas quando a gente pensaria, por exemplo, que a gente usaria um couro de manga no meio de uma joia? Então, eu acho que, no meu entendimento, o Quiet Luxury está, e eu posso estar enganada, ele está aberto a esse passo adicional. E o dinheiro tradicional, ele é muito mais chamativo e está muito pautado por marcas que hoje estão no universo premium, mais do que no universo do luxo exclusivo. Não sei se te respondi. Temos mais uma consulta. Viu? Eu queria saber como agregar valor a um produto que é feito em grande escala. Por exemplo, trazer esse sentimento de singularidade num produto, sendo que não é. Mais pessoas vão estar usando esse mesmo pingente, esse mesmo colar. Como trazer essa singularidade, essa narrativa, esse storytelling do produto. Essa é fácil. Quem me ajuda é a Ângela Irata com as Havaianas. Que é um produto que... Gente, a Havaiana era a sandália do pedreiro, lembra? A branca com verde. Hoje é a mais cara da linha. É super difícil de achar e as pessoas querem... Inclusive, a amarela com branca é sofisticadíssima, porque você não acha para comprar. Então, o que acontece? Você populariza e converte numa comunidade. Quando você tem um grupo de pessoas que amam um produto, você transforma em consumo de ativismo. Eu vou defender esse produto até o fim dos tempos, não importa o que aconteça, porque ele representa quem eu sou e como eu cresci ao longo do tempo. Então, eu era a havaiana do pedreiro, agora eu sou a havaiana de salto alto, na vitrine das maiores das maiores lojas do mundo, a, sei lá, 36, 40 euros, 45 euros e não mais a R$3. Então, minha sugestão é, primeira coisa, cria o grupo, cria a comunidade. Criou a comunidade, tem uma linha de produtos, essa comunidade se transforma em defensora desse teu produto, porque ela vai ter uma causa ali para defender, e aí ela transforma o produto num item cult, onde todos que usam compartilham daquele valor. Isso funciona muito se você trabalhar com a diversidade, com os grupos LGBT+, que vão valorizar, né, o seu reconhecimento ali. Quando você trabalha com etnias, que também vão valorizar o seu reconhecimento ali. Então, esse é o meu entendimento. Você construindo o consumo de ativismo em joia. E religiões também, enfim, grupos que tenham alguma coisa em comum, né? Eu posso ser muçulmana e em comum eu tenho a visão, como eu vejo a minha crença, o meu valor, e aí eu tenho um produto que representa essa visão. E aí no Old Money seria, sei lá, uma arca de Moisés assim super dourada e no Quiet Luxury ela pode ser de aço escovado, né? Ela pode ser de um outro material. Respondido? Mais alguma consulta?
Gente, eu estou à disposição. Eu vou passar a palavra para os meus colegas. Eu gostaria mais de uma vez de agradecer o IBGM, a FENINJA, especialmente ao Manuel Bernardes, meu amigo, que eu estou podendo rever, né? Muitos amigos aqui em Graça, que eu vejo lá no fundo. E agradecer a todos vocês que me deram o maior valor de todos, que é o tempo de vocês. Esse não volta. Então, escolhe muito bem para quem você vai dar seu tempo. Muito obrigada. Carol Garcia, obrigada mais uma vez, obrigada ao Sebrae Moda.